Bom dia, amados ouvintes da Rádio Jesus a Vida. Aqui é o pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida, onde estamos aqui para trazer estudos bíblicos para a prática diária. Como temos visto, amados, alguns fundamentos necessários e fundamentais para a vida cristã, no seu dia a dia, no cotidiano. Então hoje nós vamos trazer aqui mais um fundamento, a caridade. Porém, para entendermos a caridade, é necessário nós também entendermos a respeito de algumas características que o ser humano precisa ter, produzir e multiplicar em si, para que continue naquele primeiro amor, fazendo a obra do Senhor com amor, já não mais por hábito, não mais por necessidade, por obrigação, mas verdadeiramente por amor. Então, eu quero também aqui, no caso, tratar de um termo que alguns devem conhecer, que é a resiliência. E a resiliência é algo que necessitamos como cristãos. Apesar de ela não estar nas Escrituras explicitamente demonstradas, ela está, porém, implicitamente em todo o decorrer dela, vista e encontrada em seus personagens registrados nela, para que possamos com eles aprender. E faço aqui um comentário a respeito, pois com eles aprendemos a fazer o que é certo e correto aos olhos de Deus. Mas se quisermos também e não discernirmos, aprenderemos com eles a fazer o que é errado, sabendo que o único que viveu neste mundo como homem e nunca errou, nunca pecou, foi o Senhor Jesus Cristo. Então ele deve ser o nosso maior exemplo a seguir, em todo o tempo e em todas as situações que iremos enfrentar em nossas vidas e pelos caminhos que teremos que passar ao seguirmos o caminho verdadeiro que nos leva a Deus. E estaremos aqui nesta reflexão, neste estudo bíblico para a nossa prática diária, comentando a respeito e mostrando com o respaldo bíblico a necessidade de sermos ou de nos tornarmos resilientes, para então podermos ser conhecidos por Deus e reconhecidos pelos homens como filhos de Deus nesse mundo, onde, por meio da caridade, nós demonstraremos as obras aos homens, onde nós demonstraremos o amor de Deus em nós e por nós, que é direcionado a eles também, para que eles possam também, desta forma, vir a conhecer a Deus, vir a conhecer a Cristo e, desta forma, se arrependerem dos seus pecados e se entregarem a Ele, tornando-se assim filhos de Deus nesta terra, para realizar a comissão do qual Ele chama a todo aquele que o reconhece como Deus e Senhor de suas vidas. Em primeiro lugar, precisamos saber qual a definição da palavra resiliência, o que ela significa e quem é a pessoa resiliente. Ao pesquisar mais a fundo sobre esta palavra, achei algumas coisas interessantes. E uma delas, amados, gostei, principalmente pela atual conjuntura de violência que atravessamos por aqui, e não só aqui, mas pelo mundo inteiro, onde a pessoa em questão descreve assim o termo: resiliência, o segredo para desenvolver emoções à prova de balas. Não é interessante a dedução, o pensamento desta pessoa? Bem, a palavra resiliência vem do latim resiliare, que significa voltar atrás. E é um termo originalmente utilizado na física, que se refere à capacidade de um material em suportar grandes e diferentes tipos de pressão, como mudanças bruscas e extremas de temperaturas, choques, etc., permanecendo o mesmo ou conseguindo se recuperar e voltar à sua forma original rapidamente, após ter terminado aquela pressão que o fazia se dobrar, que o fazia se distorcer. Então, amados, nós vemos aqui que não é diferente um cristão em relação à pressão que ele sofre neste mundo. Ou seja, resiliência é a capacidade de um material de resistir a pressões ou de sofrer deterioração e mesmo assim se refazer e se reconstruir, voltando à forma original. Amados, quando a gente se converte a Cristo, uma das coisas que geralmente acontece conosco são percas.
Geralmente perdemos relacionamentos, perdemos coisas, perdemos aquilo que na realidade nós conquistamos com a força do nosso próprio braço, onde Deus então trabalha em nosso ser, trabalha em nosso ego, nos levando a um deserto para que possamos ali perder tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que é necessário ser retirado de nós. E, ao mesmo tempo, Ele nos dá coisas originais dEle, oriundas dEle, coisas espirituais concernentes ao nosso espírito, para que possamos assim estar trabalhando, estar realizando o seu querer nesta terra de uma forma plena, de uma forma perfeita aos seus olhos, pois nós precisamos ter Deus como dependência total em nossas vidas. Nós necessitamos do Senhor em nossas vidas em todos os momentos. A palavra dele mesmo nos diz em João 15, no capítulo 5, na parte B do versículo, amados, de que nada podemos fazer sem ele. Nada. Então, nada é nada, amados. Ou seja, se hoje estamos aqui conversando, se hoje estamos aqui respirando, é porque Deus possibilita esta condição. Porque senão, nós não estaríamos aqui. Já estaríamos todos mortos em relação a não depender de Deus. E na realidade, amados, mesmo aqueles que não querem, não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, eles estão vivos, mas por um tempo determinado, porque diante de Deus, como a Bíblia nos ensina, eles já se encontram mortos, porque nós precisamos em Cristo ser ressuscitados novamente no Espírito, para que possamos ter vida em Espírito e em verdade diante de Deus, para assim o adorar e para assim o servir. Um exemplo que podemos dar de materiais resilientes são o nylon, a lycra, as molas, elásticos. Eles se esticam, mas não rasgam e acabam voltando à sua forma original rapidamente. Assim como as molas, os cordões elásticos, como já citei, e também algumas espécies de árvores, como a palmeira, que é citada nas Escrituras por ter esta característica fundamental para ser o que ela é de fato, pois sua essência está em ser assim, resiliente, em meio a qualquer intempérie do clima, pelo qual passa e passará. Isto podemos ver no livro de Salmos, onde o salmista faz menção a esta qualidade nos justos do Senhor, que hoje são justificados em Cristo e por Cristo Jesus. Como podemos confirmar no Novo Testamento também, em várias passagens bíblicas, porém, estarei citando aqui algumas, uma para a nossa edificação. Nós vemos aqui, no Salmo citado, o justo florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Vejam que conforme o que sabemos das palmeiras no seu lugar comum, algumas chegam a suportar ventos, vendavais e até tornados por horas, onde se dobram a ponto de tocarem ao chão, porém não quebram nunca, e ao passar aquela tormenta, retornam à sua real posição para a qual foram criadas e ali naquele lugar plantadas, amados. É interessante nós vermos esta característica, pois não é diferente em relação a nós como cristãos, a nós como filhos de Deus, amados. Pois nós precisamos ser flexíveis às condições pelas quais passamos neste mundo. Precisamos ser flexíveis em relação às opressões, em relação às lutas, em relação às aflições que encontramos neste mundo, para que, assim que, ao suportarmos tais aflições, nós possamos retornar à posição da qual nós estamos e fomos colocados em Cristo Jesus, ou seja, de pé diante de Deus, na questão de estar sempre confiando e crendo em seu agir, em seu poder, em sua providência para com as nossas vidas neste mundo. Fazendo aqui uma ilustração para aqueles que estão em Cristo, devemos e podemos, como filhos de Deus, resistir a toda e qualquer tormenta da mesma forma, com a mesma vivacidade e disponibilidade, por termos consciência de quem somos e para o que fomos chamados, ou seja, plantados neste mundo por Deus, amados. Os filhos de Deus devem ser como os músculos de nosso corpo,
que, quanto mais expostos for a uma força contrária, mais fortes eles se tornam, para que vençam estas forças contrárias em seguida. Um halterofilista treina intensamente com pesos que ainda não poderia levantar, até chegar o tempo em que ele passa então a levantar aquele peso, e que antes não tinha forças para isso. Da mesma forma, somos nós por meio das provas em nossas vidas. Deus está a nos capacitar para coisas maiores em relação aos seus propósitos eternos para conosco em seu corpo neste mundo, amados. Agora, confirmando no Novo Testamento, vemos em Paulo esta qualidade, e isso mencionado por ele mesmo em várias passagens, por vários livros, ou melhor, cartas, que ele escreveu às igrejas que à distância ele pastoreava, amados. Mas vou aqui me apegar a uma só passagem, que muito nos fala e nos ensina em relação à resiliência que precisamos ter em qualquer das circunstâncias de nossa vida, enquanto neste mundo, sejam estas boas ou más, pois precisamos, na realidade, nos manter quem somos o tempo todo, independente delas, independente do quanto estas aflições durem em nossas vidas. Uma das menções de que Paulo cita a respeito deste termo que está implícito em sua vida, implícito em suas atitudes, está em Filipenses 4, a partir do versículo 11 ao 13, onde está escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter fartura, sei ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós vemos aqui, amado, a característica da resiliência, quando Paulo diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, uma pessoa resiliente, ela se contenta com aquilo que Deus tem proporcionado em sua vida. Ela anda conforme a providência de Deus para a sua vida. Pois, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós não viveremos mais para nós viveremos para Cristo. E Ele proverá em nossas vidas aquilo que é necessário a nós para vivermos para Ele, e não mais para nós mesmos. O apóstolo Paulo mesmo, em Gálatas 2:20, ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje vivo na carne, dependendo totalmente de Cristo. Vivo por Ele, para Ele, que por mim morreu, por mim se sacrificou. Então, amados, nós devemos ter essa mesma consciência. E quando nós passamos a ter esta consciência, nós então passamos a adquirir a característica de uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente produz nela algumas características do fruto do Espírito em sua vida. Sabemos que é mencionado lá em Gálatas o fruto do Espírito, onde ali são mencionados 9 frutos. E se nós compararmos de acordo com a Bíblia, nós veremos que uma pessoa resiliente, na realidade, ela está vindo a produzir virtudes relacionadas a este fruto, como o gozo, onde esta mesma em meio às circunstâncias difíceis de sua vida sabe se regozijar em Deus a cada novo dia que surge, na esperança de que em breve o seu Senhor o virá buscar, na esperança de que em breve o Senhor proverá para que ele passe por aquele momento complicado, por aquele momento difícil, onde na realidade a intenção do mundo, a intenção do inimigo de nossas vidas é que nós não tenhamos o gozo da vida, é que nós não sintamos prazer pela vida que Deus nos deu. Amados, nós temos que ter a consciência plena de que a vida é um dom de Deus, e dom de Deus é irrefutável, e dom de Deus é para o nosso benefício, dom de Deus é para o benefício do nosso próximo. Então nós devemos, com a nossa vida, que é um dom de Deus, poder então nos realizar e também ajudar outros a se realizarem nesta vida, para que possam então sentir o gozo, ter o gozo, manifestar o gozo e propagar
desfrutar este gozo em relação à vida que o Senhor nos dá neste mundo. Amados, quando recebemos a Cristo, recebemos a vida eterna. E aqui mesmo, neste mundo, nós podemos viver a vida eterna, mesmo que ainda não estejamos nela literalmente, não estejamos desfrutando dela num lugar onde não há problemas, onde não há aflições, onde não há sofrimentos, mas nós podemos sim, em Cristo Jesus, desfrutar da vida eterna, desfrutar da alegria da vida eterna, desfrutar do gozo desta vida eterna, ainda aqui neste mundo, e através deste gozo manifestar isso a outros, para que eles também possam sentir uma necessidade, sentir o desejo de conhecer este Senhor, conhecer este Jesus, que nos dá este gozo, mesmo em meio a tantas circunstâncias que quer nos levar a não se agradar, a não se realizar, a não se alegrar com a vida que temos. Então, amados, nós podemos ver uma pessoa resiliente, ela estará produzindo em si esta característica, esta virtude do fruto do Espírito, o gozo. Também estará nela, amados, a alegria, onde mesmo em meio a momentos tristes em sua vida, ele continua a ser alegre e feliz com o seu Senhor, sabendo que tais momentos irão em breve, num repente de Deus, passar. Como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, porém a alegria virá ao amanhecer. Amados, nós estamos aguardando este dia. Enquanto estamos aqui no mundo, amados, independente de estarmos durante o dia ou durante a noite, eu quero aqui fazer uma ilustração a esse respeito. Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos na noite, amados. Nós estamos dependendo da luz de Cristo em nossas vidas. Nós estamos dependendo da palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, pois ela é lâmpada para os nossos pés, amados, para que possamos nos guiar e venhamos a seguir o caminho em direção a Cristo, olhando sempre para Cristo, não se desviando de Cristo, amado, não nos perdendo por estes atalhos que a vida nos demonstra, que a vida nos prepara, para que venhamos então a se desviar do verdadeiro e único caminho que nos levará à eternidade com Cristo, amados. Então nós vemos aqui que a alegria também é uma das características, é também uma das virtudes que nós podemos identificar numa pessoa resiliente. Mas tenho para mim, amados, que a maior característica que aparenta uma pessoa resiliente em relação a estas virtudes do fruto do Espírito, creio ser a mansidão, onde mesmo em meio a toda a pressão e opressão em sua vida, ele continua a se submeter a Deus, ele continua a se sujeitar à palavra de Deus, ele continua a determinar sobre a sua vontade, a vontade soberana de Deus. Nós vimos isto em Cristo Jesus, nós vimos em Paulo, nós vimos em Moisés, em Elias e tantos outros personagens da Bíblia, amados. E especificando aqui e trazendo aqui o exemplo de Cristo, que é o nosso maior exemplo, em um de seus ensinos na montanha, ele também disse que os mansos herdariam a terra. Os mansos são aqueles que se submetem a Deus, submetem a sua palavra, sem nunca questionar, sem nunca murmurar, sem nunca esbravejar contra Deus, sem nunca irar contra Deus, amados. Então nós precisamos produzir em nós o fruto do Espírito, cuja a virtude é mansidão. Então nós vemos aqui que Jesus fala em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, amados. Amados, além de nós herdarmos esta terra aqui para Cristo, além de nós ganharmos e conquistarmos ela em relação às pessoas, porque nós sabemos que a terra aqui, trazendo para um âmbito espiritual, amados, a terra é o coração do homem, pois a terra a qual semeamos, a terra a qual precisamos conquistar para poder plantar as sementes, para que essas sementes venham a germinar, venham a brotar, venham a crescer e venham a dar frutos, é o coração do homem, amados. O reino de Deus nós estabelecemos através da pregação do Evangelho, através do semear a sua palavra no coração do homem. Então, amados, nós herdaremos a terra do coração dos homens se nós formos mansos, se nós nos sujeitarmos à palavra de Deus, se nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, amados.
pois nós precisamos disso, nós precisamos estar a cada dia mais nos sujeitando a Deus, fazendo a sua vontade, agindo em conformidade com o seu querer, agindo em conformidade com o seu propósito, que é eterno para com todos nós, para com toda a humanidade, amados. A palavra mansidão vem do grego, amados, prautes. Ela é uma das características do fruto do Espírito Santo, mas também é uma das bem-aventuranças. Basicamente, mansidão significa ser submisso a Deus, humildade e consideração a Deus e às pessoas, amados. Então, por isso, a mansidão precisa estar em nós, porque com a mansidão nós conseguimos nos achegar às pessoas, mesmo aquelas mais difíceis, aquelas mais incrédulas, aquelas mais duras de coração, através da mansidão, que é uma virtude do fruto do Espírito em nossas vidas, nós conseguimos nos achegar a ela, e a partir deste momento, amados, nós também podemos influenciá-las para que elas se acheguem a Deus, aquele que nos deu este fruto, que nos deu esta virtude, a virtude da mansidão. O termo era aplicado também para coisas, palavras, remédios, ações e sentimentos que acalmam e suavizam. Ou seja, mansidão é aquilo ou quem suaviza, amados. Então, só uma pessoa resiliente pode verdadeiramente vir a suavizar a sua própria vida em relação a tudo que está acontecendo, por mais grave que seja, por mais desastroso, por mais trágico que seja, ele consegue tirar daquele momento momentos de aprendizado, momentos onde ele se tornará sábio, momentos em que ele trará para a sua vida conhecimentos, e principalmente conhecimento de Deus e de sua providência em sua vida. E da mesma forma ele também consegue suavizar a vida de outros, amenizar os problemas de outros, trazer para aquelas pessoas um momento suave, um momento flexível, um momento onde você passa a levar aquela pessoa, a ensinar aquela pessoa a tirar proveito daquela situação, a aprender com aquela situação. Nós sabemos, amados, que na vida cristã, através dos sofrimentos, nós aprendemos a ser pessoas melhores. Na realidade, nós aprendemos a ser humanos novamente. Pois, eu sempre tenho dito, amados, não é pecado nós sermos humanos, amados. Não é pecado quando nós erramos. O pecado não está propriamente no errar. O pecado está em não reconhecer o erro, amados. Porque nós somos pecadores, nós estaremos sempre pecando. O apóstolo João fala sobre isso. Se nós falarmos que não pecamos, nós já pecamos por estarmos mentindo, porque nós pecamos. Porém, quando nós pecamos e nos arrependemos e confessamos esse pecado, nós temos Jesus Cristo, o nosso advogado, que intercede por nós. Ele nos perdoa dos pecados e nos purifica desses pecados. Então, amados, nós precisamos voltar a ser humanos diante de Deus e deixar de querer ser Deus diante dele e diante dos homens, amados. Nós não somos Deus, nós somos humanos, nós somos criados por Deus, e Deus está conosco para nos ensinar a ter uma vida santa, mesmo sendo imperfeitos, porque a santidade está em reconhecer os erros e confessá-los e se arrepender diante de Deus e buscar em Deus esse perdão. Nós sabemos que Davi muito errou, Davi muito pecou, porém mesmo assim, em todas as questões, em todas as vezes, ele se arrependeu e se colocou diante de Deus, prostrando o seu coração, o seu espírito, a sua alma diante de Deus, buscando em Deus o perdão, e Deus o perdoou, e mesmo assim Deus ainda cita nas Escrituras que Davi é um homem segundo o seu coração, amados. Então nós podemos aprender com Davi de que quando erramos e reconhecemos este erro e nos voltamos, retornamos para Deus submissos, humildes, pedindo o seu perdão, confessando a Ele o arrependimento sincero, então nós também podemos nos tornar como homens segundo o coração de Deus, como homens que agradam a Deus em suas atitudes, mesmo que muitas vezes essas atitudes desagradem a Ele, mas quando nós nos arrependemos, então nós passamos a agradá-lo. Então, amados, que nós possamos ter estas
características em nossa vida. Podemos aqui ilustrar com um material flexível que se dobra e se curva para não quebrar. E como filhos de Deus, precisamos nos dobrar diante de Deus para se manter em pé diante das provações de nossas vidas, sendo flexíveis às situações e retornando ao mesmo posicionamento após estas passarem. Assim é com as molas, como já mencionamos, onde também nós vemos prédios no Japão que, devido aos terremotos daquele lugar, são construídos assim, para suportarem os mesmos e não desmoronar, não caírem. No Novo Testamento vemos a mansidão como brandura, como cortesia, como amável, como discreto, como bondade. A mansidão é o poder de abrandar, acalmar e tranquilizar. Da humildade verdadeira vem a mansidão. E como já dissemos anteriormente, abrandar, acalmar e tranquilizar não somente as nossas almas mesmo, mas também as almas de outros amados. Isto também faz parte da pessoa resiliente. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito da verdadeira mansidão. E ele mesmo fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está em Mateus 11:29. Isto porque tanto na necessidade como na saciedade, ou seja, na abundância em nossas vidas, podemos vir a perder o foco de Jesus, amados. O que nós tratamos lá naquele versículo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, 11 ao 13, é essa questão. Podemos deixar de olhar para Cristo. Precisamos ser conscientes em relação à prosperidade material que Deus, em certos casos, pode dar a alguém, que é o de saber que quando Deus enriquece aqueles que são seus, Ele anseia que estes repartam destas riquezas com os necessitados, para que não haja necessidade no meio do seu povo. Veja que isso é demonstrado por Ele desde o Antigo Testamento. Então aqui, amados, agora nós já tratamos a respeito da resiliência, já tratamos as características de uma pessoa resiliente, do fruto do Espírito, das virtudes desse fruto que nós precisamos produzir em nós para que nos tornemos resilientes. Por quê? Porque uma pessoa resiliente se adapta a qualquer situação, seja ela boa ou seja má, seja ela ruim ou seja ela excelente. De uma forma ou de outra, ela sempre se manterá no lugar de posição onde Deus o colocou, ou seja, em sua presença. Ele jamais se afastará de Deus, seja pela necessidade ou seja pela abundância, pela saciedade, seja pela pobreza, seja pela riqueza, seja pelo sofrimento, seja pela falta de sofrimento. Ele mesmo assim saberá que em todo o tempo de sua vida neste mundo, ele é totalmente dependente de Deus. Pois, amados, não podemos na pobreza passar sem Deus, e também não podemos na riqueza passar sem Deus, amados. De uma forma ou de outra, sem Deus nada podemos fazer, assim como está escrito em João 15, versículo 5, na segunda parte do versículo. E nós podemos ver que Deus sempre orientou o seu povo a ser caridoso, a praticar a caridade, a praticar a doação voluntária, a atender às necessidades dos pobres. Em Deuteronômio 15:1 está escrito assim, a partir do 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. Ao fim de cada 7 anos fará remissão, e este é o modo da remissão: todo credor remirá o que tiver emprestado ao seu próximo, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderá exigi-lo, mas o que é teu estiver em poder do teu irmão e tua mão o remirá. Amados, nós vemos que isso no Novo Testamento também já foi elevado, já foi colocado algo a mais, pois no Velho Testamento nós vemos que ao nosso inimigo nós retribuímos olho por olho, dente por dente. Porém, Jesus declarou, foi bem claro em dizer que nós devemos amar também aos nossos inimigos, pois amar aos amigos é fácil. Da mesma forma, amados, ajudar aqueles irmãos da fé, a Bíblia diz que devemos ajudar principalmente os domésticos da fé, mas também nós devemos ajudar aqueles que não são, porque é uma forma de que eles possam, através das nossas atitudes, através das nossas obras, vir também a se tornar um irmão em Cristo, vir a se tornar um amigo, vir a se tornar um seguidor, vir a se tornar um convertido, vir a se tornar um adorador em espírito e em verdade. Então aqui eu já vou pular para o 9, amados.
Olha o que está dizendo: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre e não lhes dê nada. E que ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhes darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres as mãos. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Nós vemos aqui no versículo 11 que Deus já generaliza no geral, amados. Ele fala do irmão, ele fala do necessitado e ele fala do pobre na terra, em toda a terra. Então nós precisamos praticar este fundamento da vida cristã, que ela é fundamental, que ela é necessária, pois na realidade a caridade ela procede do verdadeiro amor de Deus em nossa vida. Há ainda outros versículos do qual podemos ver. Em Provérbios há uma exortação com promessa, podendo ser esta bênção ou maldição, dependendo da reação de cada um de nós mediante a esta exortação. Qual a prática que nós estaremos realizando? Qual a prática que nós estamos realizando hoje, amados? Porque a palavra de Deus, tudo que está escrito, ela se cumprirá, ela se cumpriu e ela cumpre em nossas vidas, amados. Então nós temos que estar cientes disso, nós temos que estar bem diligentes em relação a isso. Veja o que está escrito em Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Amados, algo para se pensar. O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo em relação a esse fundamento caridade? A esse fundamento de ajudar ao necessitado. E ajudar sem nada em troca, buscar. Fazer sem ter reconhecimento algum, seja de outros ou seja da própria pessoa da qual nós ajudamos, amados. Porque nós temos que fazer aquilo de acordo com a posição que nós temos em Cristo. Nós somos filhos de Deus e nós sabemos que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo inimigos seus. Cristo morreu por nós, sabendo, pois Ele é onisciente, de que muitos ainda o rejeitariam, como tem rejeitado, como rejeitarão até que ele venha. Então, amados, pense nisso, seja diligente nessa questão. Lembremos de que de nada adianta conhecermos e ouvirmos a palavra do Senhor e não praticar a mesma. E ficou ainda mais claro na dispensação da graça, dispensação esta da qual participamos. Hoje vivemos na dispensação da graça, recebemos a salvação pela graça, amados, mas nós precisamos fazer as obras da salvação. As obras, elas demonstram a nossa fé, elas demonstram a nossa obediência, elas manifestam o quanto de Deus está em nós, o quanto do Espírito Santo tem a direção de nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo exorta-nos da seguinte maneira, escrevendo ao Romanos 12, 13, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Nós vemos aqui que nós temos que acudir, amados, nós temos que socorrer, nós temos que atender às necessidades, nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que tratar bem as pessoas, acolher as pessoas em nosso meio, acolher as pessoas na congregação, acolher as pessoas na nossa casa, acolher as pessoas na cidade, acolher as pessoas no país, amados. Hospitalidade faz parte de uma pessoa resiliente. Em Romanos 15, 25 está escrito, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto, pois, lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a estes com as materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, quando for visitar-vos, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Nós vemos aqui que isto é fruto, amados, e que nós precisamos frutificar deste fundamento, para podermos então honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus, o nome de Cristo neste mundo.
Paulo ainda escreveu aos Coríntios, e aqui vemos a maior expressão em relação ao entendimento de que devemos ter quanto à nossa prosperidade material, amados. E por que eu falo isso? Porque eu tenho visto, amados, eu tenho percebido e eu tenho ouvido, amados. Tá? Muitas pessoas que prosperam materialmente neste mundo, mesmo sendo ou mesmo professando ser cristãos, elas fecham o coração para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que estão próximos a eles. Fecham o coração e fecham a mão, não ajudam, não providenciam nas necessidades daqueles que precisam de algo, que precisam de uma roupa, que precisam de um alimento, que precisam de um remédio, que precisam de uma conta de luz, de uma conta de água, amados. Nós vemos isto, então por isso eu creio que é necessário estarmos falando sobre isso hoje. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, a qual por nós revertem ações de graças a Deus, porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amados, dar é um dom. É um dom do Espírito Santo que é repartido a nós, amados. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos buscar esta liberalidade, nós precisamos buscar que através da nossa liberalidade as pessoas glorifiquem a Deus, as pessoas agradecem a Deus, amados. E quanto mais você distribuir aos pobres, quanto mais você espalhar, mais da justiça de Deus você está espalhando, amados. Veja que aquilo que você faz no âmbito das coisas materiais, elas também convergem ao espiritual, amados. Quando nós praticamos a caridade para com o nosso próximo, nós também estamos praticando a justiça de Deus para conosco mesmo e também para com aqueles do qual estamos ajudando, porque através das nossas atitudes, eles poderão sim vir a glorificar a Deus, vir a conhecer a Deus e vir principalmente a se converter a Ele, a se entregar a Ele e a se tornar dele um filho de Deus adotado em Cristo Jesus, amado. Então que nós tenhamos isso no coração. Vemos ainda outros exemplos em Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Nós vemos aqui, amados, que quando Paulo veio em busca dos gentios, o que aconteceu? Tanto ele e Barnabé vieram em busca dos gentios. Os gentios não eram irmãos na fé. Os gentios somos nós. E mesmo assim foi recomendado que se lembrasse dos pobres. Então, amados, não olhemos simplesmente para aqueles pobres que professam a mesma fé, que estão na mesma congregação que você, que estão em uma denominação, mas sim a todos à sua volta. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade em Cristo Jesus é praticar a caridade com todo homem, com todo ser humano, sem acepção alguma, amados. Então nós precisamos aprender, nós precisamos fazer isso.
Paulo também ensinou a respeito aos seus discípulos, como a Timóteo, onde foi também enfático em relação à responsabilidade para com a sua prosperidade material. 1 Timóteo 6,17 está escrito: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Amados, nós vemos aqui que nós desfrutaremos da verdadeira vida quando nós nos tornarmos caridosos. E para sermos caridosos, precisamos ser resilientes. Nós vemos aqui que toda a prosperidade que Deus concede aos seus, que Deus concede a todos aqueles, é para que nós possamos estar realizando o ID de Jesus com eficácia, nós possamos estar realizando o ID de Cristo com amor, com caridade. Então, nós precisamos, amados, ser caridosos. Este fundamento é importante em nossas vidas praticarmos, para que possamos também alcançar a verdadeira vida, para que possamos realmente entesourar para nós mesmos um bom fundamento para o futuro, para a vida eterna, amados, e que possamos então gozar desta vida eterna que está sendo acumulada no céu, mas ainda aqui. E Deus sempre multiplicará a sua sementeira, Deus sempre multiplicará o fruto do qual você doar, do qual você voluntariamente der àqueles que estão aos seus lados. Amado, muitas coisas nós poderíamos ainda estar vendo sobre isto, mas eu creio que isto é o básico, isto é o importante para que nós venhamos a nos fundamentar e a crescer na fé e a crescer no trabalho, na obra do Senhor. Então, amados, que nós sejamos então, busquemos ser pessoas resilientes, para que possamos então praticar a caridade, independente da condição em que nos encontramos hoje. Se estamos numa situação de pobre, nós faremos conforme a nossa pobreza, mas se estamos numa situação de riqueza, nós faremos também conforme a nossa riqueza, amados. Deus sempre se preocupou com o pobre, Deus sempre se interessou pelo pobre, e se nós somos filhos de Deus, nós também nos preocupamos da mesma forma que Ele se preocupa e se interessa. A palavra de Deus diz, o apóstolo João diz em uma de suas cartas, que se nós amamos a Cristo, que se nós obedecemos a sua palavra, então nós devemos andar como Ele andou, quando aqui por este mundo Ele esteve. Como eu falei, há muitos outros versículos. Tiago também fala, não adianta você ter fé, não adianta você aconselhar, dar uma palavra, você orar, se você também não prover a necessidade material daquela pessoa do qual você está fazendo essa ministração, amados. E são tantos outros exemplos, onde se você se dispor a estudar, se dispor a examinar a Escritura, você aprenderá e você verá. Então, em nome de Jesus, amados, que nós possamos estar fazendo isso. Que nós possamos estar realizando o ID de Cristo de uma forma excelente para glorificar a Deus. Amados, quero aqui, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer à Rádio Jesus a Vida, ao irmão Charles, à irmã Luíse, pela oportunidade. Quero aqui agradecer a cada um dos ouvintes, que os amados irmãos possam estar refletindo nesta mensagem, que os amados irmãos possam estar se aprimorando, estar praticando a resiliência, estar praticando a caridade, estar multiplicando o fruto do Espírito em suas vidas. E quero aqui também dizer àqueles que ainda não têm Cristo, que hoje é a oportunidade para que Cristo possa entrar em sua vida, transformar a sua vida e que você possa vir gozar desta vida para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, fiquem na graça, fiquem na paz e, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um estudo bíblico para a prática diária em nossa vida cristã. Um abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola. Deus os abençoe em nome de Jesus.